Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo aqui é Travessia em Pré-Ordem. Na última videoaula, gente, aí da nova playlist da disciplina Matemática Discreta 2, nós falamos sobre o sistema de endereçamento universal, que era um sistema que permitia-nos, dado uma árvore enraizada, permitia-nos ordenar os seus vértices, tá certo? E esses vértices tinham uma certa ordem lexicográfica, que a gente viu lá no vídeo passado. O nosso intuito, na verdade, é que quando nós pegarmos uma árvore enraizada, ordenada, nós consigamos o quê? Fazer uma varredura dos seus vértices, o que a gente pode chamar também de travessia dessa árvore, onde nós vamos gerar uma sequência que vai estabelecer a ordem com a qual esses vértices serão visitados e essas informações, no caso se a árvore estiver sendo usada para guardar informações, serão acessadas, tá certo? Então o primeiro mecanismo que a gente tem de travessia é a travessia em pré-ordem. Então, a definição dela está aqui. É uma definição que ela parece a princípio um pouco confusa, mas você vai ver que faz total sentido. Principalmente quando você começar a comparar com os outros mecanismos de travessia. Porque eu digo isso porque é a primeira vez que eu olhei, você tinha uma certa dificuldadezinha, mas a gente vai fazer bem passo a passo aqui para você entender todo o processo. Beleza? Então a definição é a seguinte: seja T uma árvore ordenada com raiz R. Se T consiste apenas de R, então R é o percurso de pré-ordem de T. Caso contrário, suponha que T1, T2, Tn sejam sub-árvores de R da esquerda para a direita em T. A travessia de pré-ordem começa visitando R. Então, primeiro eu visito a raiz R. Ela continua percorrendo T1 em pré-ordem. Então, eu visito a raiz de T1, depois eu... até que eu percorra toda T1. Depois T2 em pré-ordem, aí eu vou varrer toda a árvore T2. E assim por diante, até que Tn seja percorrida em pré-ordem. Então a regra aqui é que o ponto importante aqui é a raiz R, tá certo? Aí para a gente ficar claro esse processo aqui, que parece um processo meio repetitivo de texto, vamos entender aqui nesse exemplo, tá certo? Então o exemplo diz o seguinte: determine a sequência de vértices da travessia em pré-ordem da árvore T de raiz A dada a seguir. Então aqui está a minha árvore T, e aqui a raiz dela. Na aula passada, nós vimos o seguinte: nós vimos o sistema de endereçamento universal. E ele vai ser importante para nós podermos usar a definição aqui. Observe, então eu vou colocar o T aqui no topo, certo? Dessa árvore. Então, o T aqui representa o nosso inteiro zero que a gente colocava lá na raiz. Vai ser o T. Aí observe que o A ele tem três sub-árvores: T1, T2 e T3. T1, T2 e T3. T1 é a sub-árvore de raiz B, T2 é a sub-árvore de raiz C e T3 é a sub-árvore de raiz D. É aquela mesma ideia. Aqui era 0, aqui é 1, 2 e 3. Só que a gente está botando o T para lembrar, fazer referência à árvore. Aqui nós temos que este cara aqui e este são sub-árvores de T1. Então aqui eu tenho o quê? O T1, ele herda o primeiro valor aqui e vai ser o primeiro que era o filho esquerdo. E aqui o T1, 2. Da mesma forma, o J vai ser quem? O T1, 2, 1 e o K o T1, 2, 2. Então, T1, 2, 1, T1, 2, 2. E o L vai ser quem? T1, 2, 1, 1, ou seja, herdou esse nome, só que ele é o primeiro filho, e esse aqui vai ser o T1, 2, 1, 2. Certo? Então isso aqui é importante para a gente fazer referência à definição, porque senão eu posso ir direto aqui ao ponto e você não entender a ideia da coisa. Saber fazer sem entender. Isso aí é muito grave, a gente vê isso muito. Então o T2 aqui, ele é a segunda sub-árvore. Então depois que eu visitar essa árvore, mas para visitar essa, eu vou visitar essa, vou visitar essa, vou visitar essa, vou visitar todas as sub-árvores, eu vou fechar ela, e depois eu vou para T2. Então aí eu vou ter o quê? Aqui vai ser o T2, 1, R do 2. Aqui vai ser o T2, que é o segundo filho de T2, essa sub-árvore aqui. Quando eu falo sub-árvore só para um vértice, eu não estou falando nada errado. Uma árvore pode ter só um vértice, viu? O que ela precisa ter, no mínimo, é um vértice, tá certo? Embora não seja comum a gente trabalhar com árvores que só tem um vértice, não tem graça. E aqui seria o T3, 1. Seria a sub-árvore, a primeira sub-árvore de T3, certo? Então agora a gente vai escrever nossa solução aqui, nossa sequência de vértices, na ordem que eles serão visitados em pré-ordem. Então, pela nossa definição, ele diz que
Quando eu for percorrer, né, no nosso caso aqui não se enquadrou no caso que eu só tenho a raiz, eu tenho a raiz e subárvores. Então primeiro eu tenho que percorrer, ler o vértice A. Então temos, né, a seguinte sequência em pré-ordem. 2 pontos. Então observe. Quando eu estou numa subárvore, numa árvore ou numa subárvore, primeiro eu visito a raiz. Então eu leio a informação da raiz, que é A. Aí A ele tem 3 subárvores, T1, T2 e T3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para a árvore T1 e vou visitá-la toda ela em pré-ordem. O problema é que quando eu chego aqui eu vejo que ela tem subárvores, né? Então, quando eu chego numa árvore, a primeira coisa que eu anoto é a sua raiz, que no caso aqui é o B. Aí eu penso assim, essa árvore aqui, ela tem subárvore? Tem. A subárvore E e a subárvore F. Tudo bem, a subárvore E, na verdade, é uma folha, mas a gente pode chamar ela de árvore, certo? De subárvore. Então, eu vou ter que visitar o E, e se o E tiver subárvore, subárvore de E também, certo? Antes de eu ir para o próximo filho, porque a regra é, eu vou ter que visitar T1 todo para depois T2. Então, se aplica também a subárvore de T1. Então, eu teria que visitar todo esse cara, se ele tiver mais filhos, visitar todo, antes de ir para esse cara. Como eu não tenho mais filhos aqui, eu vou para T1, 2, que seria o quê? F. Porque a raiz, então, já visito, já leio a raiz. Aí agora eu percebo que esta subárvore aqui tem outras 2 subárvores. A subárvore J e a subárvore K. Ou, se você preferir, a subárvore T1, 2, 1 e a subárvore T1, 2, 2. Eu vou falar só a letra agora. Então aí eu vou visitar quem? J, né? Anoto a raiz. E aí eu estando aqui, eu vou visitar depois da raiz os filhos L e M, as subárvores L e M. Aí só então, depois de varrer isso aqui, que eu vou para o K. Ou seja, eu começo visitando as coisas, né, sempre da esquerda para a direita. Aí, observe, uma vez que eu li o K aqui, eu li todas as subárvores, eu armazenei todos os dados. De quem? De T1. Aí eu vou para T2. Assim que eu chego em T2, eu visito primeiro R. A regra é R. R é o ponto-chave. Então eu venho para C, né? R que eu falo assim, R sendo a raiz, né? Então eu visito C, aí eu vou visitar as subárvores de C da esquerda para a direita. Como eu não tenho mais, aqui só são vértices, então vai ser G e depois H. Aí depois que eu varri T2, aí somente agora eu vou para T3. Aí eu leio D e em seguida eu leio I. Certo? Então esse aqui é o nosso percurso ou travessia em pré-ordem. Tá certo? Existe uma regrinha para você verificar isso aqui, que você nunca deve aplicar ela antes. Aplique sempre depois desse processo. Por quê? Porque uma hora você vai ter que programar isso aqui. Então é interessante você entender esse processo. Tá certo? A regra é a seguinte, ó. Eu vou apagar aqui os rótulos. Beleza? Deixa o T pode ficar ali, não tem problema não. Vou pôr ele no topo. Então eu vou apagar aqui os rótulos que eu dei, do sistema universal, né? Que ele serve para a gente ver quem é subárvore de quem, né? Claro que o desenho já nos dá essa ideia, a gente não precisaria fazer isso. Nos próximos processos eu não vou estar fazendo sistema de endereçamento universal, mas é interessante você associar essa aula aqui com a anterior. Tá certo? Então a regra é a seguinte, gente. Você, num pontinho, num vértice aqui, ó, você tem 3 regiões. Você tem uma região que fica aqui. Vamos dizer que esse vértice tem vários fios, certo? Você tem uma outra regiãozinha que fica aqui entre o primeiro e o próximo filho, e você tem uma região que fica depois de todos os filhos. No caso da pré-ordem, a regra é essa aqui, ó, a pré. A posição é essa. Ou seja, ao lado de cada cara aqui, antes da primeira aresta, né, eu vou botar um sinalzinho de mais. Sempre ao lado, o que? Esquerdo. Né? Vou botar aqui do vértice, tá certo? Coladinho no vértice aqui. Sinalzinho qualquer, não precisa ser mais não, pode ser um pontinho, o que você quiser. Mas sempre à esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer aqui, ó, desenhando essa figura como se eu estivesse cobrindo ela da seguinte forma, ó. Assim, ó. Contornando ela, né? Aí o que acontece? Eu vou passar por todos esses sinaizinhos, né? Que eu coloquei.
até eu retornar para A. Essa ordem com qual eu passo é exatamente essa aqui, ó. Então, A, B, E, F, J, L, né? M, K, vim para cá, C, G, H, depois D, depois I. Aí, voltando para A, não tem mais, né? Então, perceba que, tudo bem, eu já sei fazer, né? Aí, tudo bem, eu uso isso mais para verificar. Isso aqui é uma coisa mais geométrica, então tome cuidado, né? Mais assim, geométrica não, né? Não é a palavra correta, mas assim, é mais no desenho, é mais assim, aquele truquezinho que você tem para você só verificar. Computacionalmente falando, você tem que entender o processo de fazer aquelas perguntas. Pô, eu estou numa árvore aqui. Então eu tenho uma subárvore, como é que eu olho isso na matriz de adjacência, como é que eu vejo, verifico essa propriedade, né, na representação que eu estou fazendo? Tem. Então visite ela, visitando primeiro a raiz. Esta subárvore que você visitou, tem alguma subárvore? Tem. Então visite essa subárvore e depois sua raiz. Até que você termine. Quando você termina essa subárvore da esquerda, você vai para a próxima subárvore de direita. Até você fechar toda ela como a gente fez no processo aqui, certo? As outras explicações dos processos em ordem simétrica e também em pós-ordem, eu vou ser um pouco mais direto, né? A gente vai vir, tem a regrinha também, a gente vai fazer mais assim. Não vou usar o sistema de endereçamento universal, mas é interessante você começar a observar, né, que esta árvore aqui, ela tem uma ordenação que está subjacente a ela, que foi visto no vídeo passado. Então assista lá, porque é tudo uma sequência, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.